sempre fica deslumbrado, né? Mas eu tive, quando eu comecei a trabalhar com Jonathan no Sertão, uma vez eu fui até um pastor, a gente estava mobilizando os pastores para ir para o sertão, para eles olharem para o sertão. E aí ele me conheceu, né? Ele falou assim: Olha, o pastor Jonathan morava em. Até então eu não sabia, tinha casado há pouco tempo com ele, em um chiqueiro de porco. Se ele fosse um empresário, eu acredito que o pastor Jonathan, se ele fosse um empresário é, na vida normal, natural, né? Ele seria um grande empresário, porque transformar aquele local, porque ele foi da época da fundação do Vale, no que é hoje, então, assim, ele ficava impressionado. Então, se ele fosse um empresário, ele seria um empresário de grande sucesso. Ele falou isso. Então, e quando eu cheguei no Vale, também fiquei deslumbrada, como todo mundo fica, né? O centro de oração, a cidade da criança, né? Que Eu na não fui na época cidade, né? Isso que é... hoje ela não existe mais com o mesmo propósito de que foi fundada, Fundado. de como foi fundado, né? Mas Continuou cuidando de criança. continua cuidando de crianças, mas antes era muito mais. Tinham 10 casas, né, Jonathan? E tinha a Social. mãe social que cuidava das crianças, cada casa com 10 crianças. Pessoas vinham, adotavam, faziam eventos. Então, era algo muito grandioso, né? Fora a missão Antioquia e tudo mais. A missão Antioquia é o que lá no Vale? Que eu vi lá, o Essa, prédio. essa missão A mesma que abriu para treinar que, missionários. que nasceu lá no De Instituto Bíblico, né? E que não, ela foi gerada. Nasceu mesmo em Londrina, ela foi organizada. Depois mudamos aqui para o Ipiranga, em São Paulo. Então, só que o Vale era muito maior que a missão, a obra social. A missão continuava, mas o Vale tinha muito mais coisas, né? Sim. Então, aí a missão continuou no Ipiranga um pouco, depois mudou para Pinheiros, porque era mais próximo lá, mas demorou 2 anos para ir para o Vale, porque não tinha espaço lá, né, para mudar. Mas é um ministério chamado Ministério Vale da Bênção. A missão faz parte Faz parte. desse Ministério Vale da Bênção. E esse trabalho que vocês tiveram no Nordeste, o pastor Cláudio está lá no Ribeirinho agora, não sei se é ligado ao Vale. Esse trabalho do Nordeste tudo ligado ao Vale da Bênção? Então, Esse trabalho o missionário? pastor Marcos, ele é vice-presidente da diretoria do Vale, porque é uma associação que tem uma diretoria. Então, ele é o primeiro secretário. Primeiro secretário da diretoria. Então, mas esse trabalho missionário é ligado ao Vale, indo para o É do Nordeste. Vale. Só que nós trabalhamos a partir de 2007, eu fui deixando o Vale para um trabalho evangelístico e de oração. Então, pela graça de Deus, consegui organizar uma equipe e formamos uma nova associação, Associação Evangelística Vale da Bênção. E trabalhamos nos interiores do estado de São Paulo, quer dizer, da Laje ainda não. Entendeu? Depois eu explico. E depois de 3 anos trabalhando com igrejas no interior do estado de São Paulo e no norte do Paraná, eu recebi a visão que devia levar essa equipe para o sertão nordestino. Então, essa equipe foi para lá em 2010, início de 2010. 15 anos. Então,
a minha esposa faleceu um pouco depois disso, né? E depois de um tempo, acabei encontrando com a Adelaide. Contra uma bênção. Verdade. E foi outro milagre, sabe? Foi outro milagre? Vou contar só um pouquinho. É que quando nos encontramos, eu percebi que era ela. Porque eu estava orando. Eu sabia que tinha muito para fazer ainda, né? Apesar da idade. Eu estava orando para um esposo, uma mulher de oração, obreira, pregadora, né? Tinha que ter essas qualidades? Todas. Tinha muito mais, pastor. Na verdade, Tinha que ser vegetariano. Ah, é uma lista grande. Isso é muito enorme. E então, a Adelaide foi um reforço para aquilo que nós estávamos fazendo. Porque, de fato, a Adelaide é uma mulher de oração, pregadora, né? Deus a usa em milagres. E então, ela conseguiu montar um. A gente já orava bastante nessa equipe, mas ela conseguiu mover mais a oração ainda, já no sertão nordestino. E deu um avanço grande. Quanto mais oração, Mais poder. mais poder, né? E então foi um tempo muito bom. Agora ela pode falar um pouquinho. Até você falando dessa experiência e até incentivar, porque o que eu percebo hoje na grande maioria, não sei se é algumas igrejas que eu tenho contato, que eu conheço, e pelo menos também aqui no canal o pessoal comenta, o povo de Deus está orando muito pouco. Você observa Sim. nas reuniões de oração das igrejas, tem 10, tem 15, igreja de 200, 300, 500, É verdade. grandes igrejas. Então você pode até contar como foi essa experiência do sertão e do poder da oração. Se você lembra Sim. de algo que Deus fez, algo Sim. assim, algum milagre, como o pastor falou, em resposta de oração, se você Sim, lembra. eu lembro. O nosso trabalho no sertão, ele foi muito intenso. Qual era, o propósito do Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino? O propósito era mobilizar a igreja em todo o Brasil para fazer missões no sertão. Por quê? Porque o sertão, havia cidades com 2%, 3% de evangélico. É uma área, assim, podemos dizer, esquecida da igreja brasileira, até mesmo do próprio Nordeste, falando do litoral, porque o litoral existem muitas igrejas grandes, Fortaleza, né, Pernambuco, mas o sertão é a parte que você entra, né? Então, muito, muito esquecido. Então, qual era o principal objetivo do movimento? Era mobilizar, ir nas igrejas, falar para os pastores, para eles conhecerem a realidade, que era desconhecida. Não era esquecida, eu penso assim, que não era esquecida propositalmente das igrejas, mas a igreja não sabia dessa realidade. O que a gente percebia era isso. Por exemplo, quando nós chegamos numa igreja aqui me ajuda, Jonathan, na cidade, que eles iam fazer um congresso de Uberlândia. missões transculturais em Uberlândia, né? Ele ia fazer um congresso de missões transculturais. E eles mandaram chamar Jonathan antes desse congresso, conversaram com ele, e Jonathan falou da importância de fazer missões no sertão nordestino. Então, eles imediatamente mudaram. Fizeram aquele congresso, se transformou num congresso para chamar a atenção das pessoas para olharem para o sertão. E foi muito bom aquele congresso. Então, nós fomos para lá e falamos da necessidade do sertão, né? Da escassez de tudo, escassez de água, analfabetismo, muita idolatria no sertão e o evangelho pouco conhecido. Havia missões, mas as missões que haviam não abrangia todo o sertão nordestino.
entendeu? Então, Deus chamou Jonatã para esse trabalho, para fazer missões agora, porque todo o ministério de Jonatã foi voltado para fora, foi fazendo missões transculturais, né? Então, Deus voltou os olhos de Jonatã para fazer missões no Brasil. Mas ele viu que a obra era muito extensa. Não era só Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. Não, era o interior dos 9 estados do Nordeste. Então, o que, que ele fez? Chamou a equipe, começou a fazer um congresso. Primeira coisa que foi feito um congresso. Ele saiu por muitas igrejas anunciando esse congresso no sertão, que seria em Juazeiro do Norte. E nesse primeiro congresso foi reunido uma média de 700 mil pastores. Então aí já era entre pastores e missões e empresários que pudessem investir na obra do sertão nordestino, né? Estava misturado, mas tinha 700 a 1.000 pessoas. Então, você imagina, né? Com 700 pessoas, muitos pastores no congresso, foi uma abertura de visão, né? O pastor Eiber Huber, que é o pastor da Igreja da Paz, que hoje tem outro nome, né? Ele mesmo falou para Jonatã, como preletor, na metade da sua pregação, ele falou assim: Pastor Jonatã, o alvo do movimento é plantar 10.000 novas igrejas, mas não o próprio movimento plantando. As igrejas do Brasil, o movimento mobilizava as igrejas para plantarem no sertão. 10.000 igrejas no sertão. Então, ele disse assim, olha, eu vou ficar com 10% do alvo. Ou seja, ele prometeu que iria plantar 1.000 igrejas. E na época que a gente soube, com pouco tempo que ele falou isso, depois de uns 3 anos, eles já tinham plantado mais de 200 igrejas e estavam avançando. Então, muitas igrejas fizeram compromisso, sabe, de entrar no sertão nordestino. Para essa mobilização acontecer, dentro do movimento tinha muitas ações, como, por exemplo, os congressos, que atraíam muitos pastores. Tínhamos também congressos de jovens, congressos de mulheres, tínhamos impactos bíblicos, que foi muito grandioso, atraía muitas pessoas, intercessores e muita gente na cidade. Também visitações de Deus, que era um trabalho. Tudo isso era um trabalho de muita oração. Por quê? Porque nós dois, nós entendemos que para entrar no sertão, não era só com pregações bonitas, né? Pregações, tinha que haver muita oração, por causa, a gente percebia que havia principados e potestades, principado das secas, principado, muita coisa no sertão. Então, a gente tinha que orar, muita oração iria romper os céus. E, por exemplo, uma das mais queridas minhas, das ações, era a expedição de oração. O que eram as expedições de oração? Foi percebendo a dificuldade e a necessidade de haver oração para romper os céus do sertão, nós pensamos, Jonatã, nasceu no coração de Jonatã, as expedições de oração. Como que era feito? Era assim, a gente alugava um ônibus, a gente convidava pastores, intercessores, missionários, e dentro do ônibus a gente ia mais ou menos com umas 40 pessoas para percorrer 3.000 quilômetros. Isso em 3 dias. E como funcionava? O ônibus se transformava numa sala de oração, de 4 rodas, né? Então, a partir do momento... Viajando e vocês orando. A gente entrava mais ou menos 8 horas no ônibus, tomava café e entrávamos, uma equipe de 40 pessoas. E aí a gente começava a orar.
Mas nós tínhamos o cuidado, pastor, de não transformar aquela viagem num momento de louvor, de pregações. Não, era oração. Era orar, orar de novo, continuar orando. Então, um orava, depois o outro orava. Nós tínhamos vários pedidos de oração, como, por exemplo, a seca no sertão, a seca no coração do sertanejo, né? A resistência muito grande ao evangelho na época, né? Então, eram muitos pedidos de oração. E entre isso, a gente pedia para que o Senhor enviasse obreiros para o sertão, pastores se compadecessem da necessidade e abrissem igrejas no sertão nordestino. Aí eu queria contar uma experiência que foi a que mais me marcou, que tem também um simbolismo com o sertão nordestino. Numa dessas viagens, nós estávamos, por exemplo, a gente ia durante 3 horas de viagens, orando, né? 3 horas não, 3 dias. Então, em uma dessas viagens, nós fomos para o Rio Grande do Norte. E em uma das cidades do Rio Grande do Norte, nós chegamos, estava muito seco. Muito seco. A gente chegava, Jonathan fazia contato com o pastor com antecedência, e a gente dava uma parada na igreja daquele pastor para nos receber. Porque ali a gente almoçava também, a gente ia para os restaurantes almoçar também, né? E nessa igreja que nós fomos, eu lembrei do nome da cidade e acabei esquecendo. Era perto de Caicó, que é no sertão nordestino. Veio uma jovem dessa igreja e nos pedindo oração. Ela disse assim, olha, eu faço parte de uma família que tem 7 mulheres estéreis e eu quero ter um filho. Ela tinha acabado de se casar, era nova no casamento dela e ela desejava ter um filho. Então, naquele dia, nós oramos, nós impomos as mãos sobre o ventre dela e nós clamamos para que ela começasse, que o ventre dela pudesse gerar, que houvesse vida. Profetizamos, haja vida no útero de Amélia, o nome dela é Amélia. E aí nós oramos, fizemos uma oração grande e partimos, porque a gente ficava só um momento e partia para continuar orando, né? E terminou a expedição de oração, passaram alguns meses, a gente sempre estava no sertão, ou em São Paulo, ou em outras cidades, outros estados, convidando as igrejas para irem para o sertão. Depois de mais ou menos uns 5 meses, 4 meses, nós voltamos em Juazeiro, e lá estava no seminário, que na época tinha um seminário na nossa base de Juazeiro, onde nós orávamos, e tudo era realizado ali. Estava lá o esposo dela. E eu fui passando e ele me chamou. Ele falou assim, pastora Adelaide, você não lembra de mim? Eu disse, não. Ele disse, eu sou esposo da Amélia. Você orou por ele. Não foi só eu, foram outras pessoas. Eu, a pastora Ilza. Você orou por ela. E ela está grávida. Aí eu fiquei maravilhada, sabe? E aí, Jonathan marcou uma outra expedição. E passamos novamente por essa cidade. Acho que daqui para o fim eu vou me lembrar. Por essa cidade. E quando nós voltamos, ela estava grávida. Mas na época também estava uma seca muito grande. E veio assim ao meu coração. Estava todo mundo reclamando que ligava a torneira e a água saía barrenta, sabe? E aí nós fomos orar. E veio assim ao meu coração, vamos nos ajoelhar. Aí eu convoquei a igreja para nós nos ajoelharmos. Mas na hora que eu fui me ajoelhando, veio assim ao meu coração, a terra seca brotará com vida. Sabe, aquilo ali foi muito forte. E aí eu liguei aquela palavra com a figura da Amélia. Eu pensei assim como a Amélia pôde gerar, vida está no ventre dela, vai haver vida no sertão nordestino. A terra seca florescerá. Veio ao meu coração.
E aí a Amélia teve filhos, mas recentemente, pastor, por isso que eu agora estou considerando isso algo muito grandioso. Recentemente nós recebemos uma missionária, uma pastora do sertão, e o nome dela é Morgana. E eu estava contando esse testemunho. Aí ela estava no auditório, ela falou assim: Delaide, você ainda não sabe tudo o que aconteceu. As irmãs dela começaram a gerar. Você Que bênção. acredita? Então, para mim, foi uma confirmação de que não era só uma cidade, de que abrangia o que Deus estava falando, dizia respeito a todo o sertão nordestino. Entendeu? Então foi algo assim como Deus falando para nós. O que eu achava mais bonito, que nos dava um impulso muito grande, porque você sabe, pastor, que orar não é fácil. Como você mesmo fala, assim, quando a gente convoca a igreja para orar, às vezes só existem 10, 15 pessoas. Muitas vezes, quando eu comecei a orar na minha igreja, antes de eu conhecer Jonathan, só éramos eu, uma pessoa, uma amiga que eu levava comigo e a pessoa que eu pedia para abrir a igreja. Então, nós três começamos a orar em cima do altar. Por algo que veio ao meu coração, um acontecimento que ocorreu numa ocasião da minha vida, e desse acontecimento eu ouvi também uma voz assim: gemei, ministros do altar. Sabe aquela passagem de Joel? Joel. Que Deus convoca o povo para que ainda há esperança se os sacerdotes forem para o altar gemer? Aquilo ali veio no meu coração. Porque era uma palavra, era uma frase de um jogral que eu participei do Betel Brasileiro. E nesse dia veio essa frase. E nesse dia eu acordei e eu falei antes para minha irmã que ia para a igreja, que a pastora Teresa, minha irmã, com o pastor Antônio Manuel, eles eram os líderes. E eu era também, fazia parte da igreja, mas eles estavam à frente. Eu falei para assim, eu quero orar na igreja. E eu vou pela manhã, eu acordava às 5 horas, ia para a igreja e a gente orava. Então, éramos nós três só. Depois de uns 6 meses de oração, assim, que a gente orava o dia inteiro, Deus começou a fazer milagres através da nossa vida. Da minha vida, da vida da minha amiga e da vida dessa senhora que abria a igreja. Por exemplo, a gente estava orando, as pessoas começaram a perceber que tinha gente orando na igreja, porque milagres começaram a acontecer. É isso que eu digo. Se você se decidir por oração, não espera. É como disse um grande homem de Deus: Deus só precisa de uma pessoa que tome decisão de orar. Depois que ele fizer, acender o fogo no seu coração, e as pessoas que estão ao seu redor vão ver. E o que aconteceu? Aquela reunião pequena de 3 pessoas começou a ter 20, 30. Pessoas começaram a saber dessa reunião e vinham para a reunião. Os cultos começaram a ser diferentes. Começava a pregar, demônios se manifestavam, havia curas, entendeu? Então, foi assim que Deus me uniu. Eu estava dessa forma quando Jonathan apareceu na minha igreja. E aí, eu creio que Deus une propósitos também, né, pastor? Não somente para a nossa felicidade, mas ele tinha um propósito ainda maior, porque o propósito maior são vidas, né? Propósito maior, você já pensou uma região com 46 milhões de habitantes, né? Eu posso dizer com segurança, não tenho nenhuma honra para mim diante do meu Senhor, não tenho honra. E sei que Jonathan também, no coração dele, não existe honra. Não existe um lugar para pensar, não existe glória para nós. Glória. É isso, Glória. não é honra, é glória para Glória. nós. A glória é do Senhor, Senhor. porque o Senhor é quem capacita. O Senhor é que... Eu não estava orando na minha igreja. De repente, Deus veio sobre mim um espírito de súplica. E ele sabia com que propósito ele ia fazer isso na minha vida. Era alcançar o sertão nordestino. Porque eu não tinha mais intenção de me casar.
Então, quando o Jonathan chegou, que eu vi, que eu senti uma alegria muito grande de estar perto dele. Então, Deus trabalhou isso para que nós nos uníssemos e nós fôssemos trabalhar em prol do sertão nordestino. E eu posso dizer que hoje o sertão nordestino não é mais o mesmo. A igreja brasileira, ela ouviu o clamor do sertão. Ela ouviu muitos pastores, nós temos muitos pastores que entraram no sertão nordestino. Hoje já tem muitas igrejas, entendeu? Por exemplo, o Senhor levantou o pastor Marcos Facundo para fazer esse trabalho da entrega dos filtros de barro. Pastor Marcos é um homem que trabalha na obra de Deus também, sacrificialmente. Toda a vida dele é dedicada ao Senhor, entendeu? Então, assim, Deus tem propósitos, e o propósito era que também o sertão, que é uma parte do Brasil, fosse alcançada. Porque nós sabemos que o evangelho cresceu muito no Brasil, né? Vou parar, pastor. Mas o sertão nordestino estava assim na Mas só falar para a balança. pastora, eu já fui fazer a obra no sertão do Pernambuco. Glória a Eu fui fazer a Deus. obra, abrir igreja lá em Tupanatinga, é uma cidade perto de Arco Verde. Arco Verde é uma cidade grande, é a primeira cidade do sertão, vindo de Recife para a Nós Serra já... Talhada, Sim, passa em Arco Verde. Então a gente conhece tudo. Tudo. Conheço lá, participei de. Eu fui uma vez só, eu passei numa casa, aí estavam nessa época no Pernambuco uma seca uma morrendo, a seca metade do horrível. gado morreu. É, E aí eu tava indo da cidade pro sítio. E aí eu conheci um senhor ali, né? Aquelas casas bem simples. Eu falei, ó, vamos pegar água lá. Tava com um rapaz. E aí quando ele deu aqueles copos de alumínio do Nordeste, né? sim, Já sabe? Mas quando eu olhei para a água, eu sabia que era tempo de seca. A água normal tá barrenta, né? Tá É. cor de barro. Mas quando eu olhei para a água tava meio amarela. E aí o senhor bem simples, né? O pessoal do Pernambuco, É. do Nordeste, vocês sabem como é. Ele falou assim, ó, não se preocupa não que a água tá meio amarela, é que os gado entrou e mijou na água. Que do açude que ele pegava. Então tava cheio de urina aquela água. E aí eu fiquei pensando, e agora? Eu E bebo agora? ou devolvo? E eu pensei, se eu devolver, nunca mais fala comigo. O povo é meio É verdade. melindroso. Aí eu falei, eu vou ter que beber. E aí eu bebi água toda, falei, quebra toda a bactéria, todo mal. E outra experiência que eu lembro, que nós ia fazer um culto na casa lá de uma pessoa, e aí a pessoa falou pra mim, ó, eu fui convidar a minha vizinha, e a minha vizinha falou assim, ó, quando chegar esses bode aí, eu vou ligar o som bem alto. Que eles Meu falavam que os crentes Deus. é bode. É. Os crentes é bode. Então eu já passei por isso aí. E é um lugar muito carente ainda. Muito, O sertão, muito. Bahia, Pernambuco, Ceará, as igrejas. Qual é o problema que também eu vi ali no sertão do Pernambuco? Onde eu fui, né? Não participei de todo o sertão. Mas só que muitas igrejas das capitais não investem no sertão, porque algumas não têm retorno financeiro. Porque a igreja do sertão muitas vezes vai ser sempre dependente da que mandou, por causa do pouco recursos Isso. financeiros. Muitas pessoas não têm trabalho, não têm empresas lá, ou você é É professor, por isso que há dificuldade, a pastor. dificuldade, porque nos grandes centros a pessoa vai investir porque imagina no retorno. Não todas as igrejas, tem É igrejas e verdade. igrejas. Pastor, Bom, deixa eu só explicar porque senão as pessoas podem ficar com interrogação. Nós fizemos o primeiro congresso em 2012, em Juazeiro do Norte, que ela se referiu a um congresso. Juazeiro do Norte, 2012. Nós chegamos lá em 2010. Então, em 2012 teve o primeiro congresso. E fizemos um plano de 10 anos, 2012 2022. a 2022. Nesse período, iria acontecer 5 congressos. 2012, 14, 16, 18, 20, 20, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 6 congressos, né? E, então, 10 anos, então nos propunhamos a viajar por todo o Brasil, despertando as igrejas para formar igrejas lá.
todas as igrejas, todas as denominações, igrejas, formando 10 mil igrejas. Agora, não são 10 mil templos, não são 10 mil igrejas organizadas. Bom, se puder chegar a ser uma igreja, ter um templo, né, como graças a Deus surgiram muitas igrejas nesse período, mas pode ser uma congregação, pode ser um ponto de pregação, pode ser um grupo familiar, uma célula, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. O importante é chegar lá, a pregação do Evangelho, e começar uma célula ali. Então, quando o pastor falou, eu vou ficar com 10%, não são 1.000 igrejas. Quer dizer, a igreja começa a se movimentar, começa a surgir célula aqui, célula ali, e ponto de pregação, né? Agora as pessoas perguntam, e formou o sertão nordestino, ele é muito maior do que país em geral, extensão territorial. O Nordeste é muito grande. Pega o mapa ali e vê os estados, né? Que compõem, são 9 estados que compõem o Nordeste. É um território muito grande, muito populoso. O Nordeste tem aproximadamente 53 milhões. Muita gente. Sabe? O Nordeste é 25% do Brasil. E o sertão nordestino, então tem a parte litorânea bem desenvolvida, e a igreja também desenvolveu bem, que é a parte litorânea, e ela é uma parte relativamente estreita. Pode ser 10 quilômetros onde tá as do oceano, da praia. Pode ser 15, 20, não sei, um lugar pode ser um pouco mais. Ali começa o sertão. No litoral chove bastante. No sertão, não. O litoral é desenvolvido, o sertão não é. O litoral tem aproximadamente 8 milhões de habitantes. Todo o litoral, onde são as capitais. O sertão tem 46 milhões, maior do que Portugal, maior do que a Itália, maior do que a Espanha, não é? É grande. Então, é um país, não né? tem jeito a gente fazer um levantamento. Agora, vamos dizer que a gente conseguiu 5 mil. Acho que a gente conseguiu mais. Conseguiu. Não igrejas organizadas. Sim, mas talvez tenha pessoas que foi influenciado através desses congressos, que vocês talvez nem tenham Sim, contato, sim. que abriu o trabalho. Sim. Não, Você pode ter vários, né? não, nós não temos o controle de nada. Não, eu sei, mas tô assim, Porque pode ter muita coisa que vai denominação acontecer. Influenciar. começou- Eu já estava tendo uma ideia agora, pastor. Algumas já estavam lá, mas aí houve um Um avivamento. avivamento. Eu estava já tendo uma ideia, como eu gosto muito do Pernambuco, que eu já fiz a obra lá, fazer algo parecido com o Vale lá no Pernambuco. Olha. De oração, 24 horas orando Glória pelo a sertão Jesus, do Nordeste. Você que está ouvindo aí, tem algum empresário aí? Vamos fazer isso lá no Pernambuco aí. Isso. Deus levante os empresários Em nome aí, de Jesus, orando pelo pastor. sertão, ter um avivamento pro sertão ali, em nome de Jesus. Ó, o normal do programa, nós sempre gravamos bastante tempo, mas só que o tempo vai ser reduzido porque eles vieram lá de Araçariguama, que é 1h40, mais ou menos, normal, né? Mas pegaram um trânsito aqui em São Paulo. São Paulo não tem hora. Um dia eu fui aqui para uma cidade que estava marcando tempo, gastei 1 hora a mais, 2 horas a mais, é imprevisto São Paulo. Pastor, o que eu peço sempre também para os convidados é fazer uma oração para esse despertamento, para um avivamento. Aí eu queria o pastor ou a pastora Então, fazer... a dona de ora, se ela deixar tempo, eu oro um pouquinho. Vamos fazer a oração. Mas pastor, deixa eu aproveitar, Ele ajuda, é rapidinho.
dizer que nós estamos numa intercessão forte no Vale da Mesa por avivamento. E todo último sábado de cada mês, o pastor fica convidado, nós temos o dia de consagração no centro de oração. E é um grupo, começou pequeno, está crescendo bastante, um grupo de avivamento. E nós estamos, então, marcando um encontro de avivamento para a última semana de novembro deste ano. Ele vai começar na sexta noite, então, o dia todo, sábado à noite e domingo até na hora do almoço. Mas na sexta-feira, nós vamos ter o dia todo de consagração no centro de oração, né, orando pelo encontro de avivamento. E então estamos fazendo bastante movimento e então pessoas que estão participando, nos ouvindo, né, que estão buscando avivamento, orando, se quiserem me mandar uma mensagem, eu começo a mandar informação sobre Isso. Até bom você falar nisso, pastor. Fala o seu Instagram para que a pessoa quiser entrar em contato. Qual é o Instagram? Ou é pelo Instagram, pelo WhatsApp? Como faz para WhatsApp. entrar em contato? WhatsApp. WhatsApp. Quer falar o WhatsApp? Pode falar? 11 982 51 99. 1199. Como é? Fala de novo. Repete. Para depois. 11 982 51 3199. É isso. Ok. Então, anote aí você entra em contato. E quando estiver perto, eu vou ficar em contato com o pastor Cláudio. Eu quando estiver em outubro, já tiver os banners e tudo, eu também ajudo a divulgar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no canal do YouTube desse encontro. E se Deus quiser, vou estar lá também, em nome de Jesus. Isso daqui uns 2 meses, quiser fazer um outro... Amém. Vamos fazer outro podcast. Outro podcast. Vamos fazer. Então, a pastora pode orar, pastora. Amém. Vamos Só orar. que nós vamos fazer um podcast sobre avivamento. Vamos fazer só falando sobre avivamento. Avivamento. Amém. Então vamos orar. Vamos lembrar uma promessa do Senhor, uma promessa de resposta de oração. Jesus disse assim: peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Amém. Pai celestial, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nesta noite estamos aqui, Senhor, e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de podermos falar sobre missões no sertão nordestino, falar sobre missões de uma forma geral, falar sobre o poder da oração, de como o Senhor responde às nossas orações, Pai. Nós te louvamos por isso, bendizemos o teu nome, nós oramos nesta noite, Senhor, pelo sertão nordestino, continuamos orando para que o Senhor a cada dia cumpra o teu propósito, que o Senhor levante pastores, missionários, empresários para entrarem no sertão nordestino, fazer do sertão nordestino o seu campo missionário, Senhor. Nós estamos orando, Senhor, por aquelas pessoas que estão lá na zona rural do sertão nordestino, precisando de ajuda, como o pastor Ariston falou agora, com dificuldade na água, Senhor. Nós oramos para que o Senhor libere os céus, que o céu desça sobre a região do sertão nordestino, Senhor. Que o Senhor mude a situação, Pai. O Senhor é o dono, o Senhor tem a terra como a tua plenitude, a terra é do Senhor. Amém. E nós oramos para que o céu se abra sobre aquela região
tão carentes, Senhor. Sim, Ó Deus, meu muito obrigada por poder falar aqui neste local, onde pessoas estão ouvindo e ainda, Sim, meu ainda Pai. vão ouvir. E o nosso pedido ao Senhor é que sejam despertadas de alguma forma Sim, meu para Pai. orarem ou para irem para o sertão nordestino, contribuírem com a ajuda financeira, Senhor. É o Amém, Senhor que faz, Senhor. Desperta, Senhor. Ó Deus, em nome de Em nome de Jesus, Jesus. completa a obra que o Senhor tem para fazer no sertão nordestino. Nós já te louvamos pelo que foi feito, mas ainda há muito a ser conquistado. E nós oramos ao Senhor para que o céu se abra sobre as igrejas brasileiras, sobre os pastores, para que eles Sim, possam conhecer essa realidade e o seu coração ser completamente envolvido com o sertão nordestino. Muito obrigada, Sim, Deus. meu Pai. Em Em nome de nome de Jesus. Jesus, de nós Jesus. oramos. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer os pastores, esse casal abençoado, por ter Amém. vindo, a distância, Obrigada. Foi um prazer, Foi viu? um prazer também. e falar aqui para o pessoal, compartilhe isso, lá compartilhe para os amigos, no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, no direct do Instagram. E eu só quero falar para você, o pastor aqui, Jonathan, é assim, pronunciei certo? Isso. Tá com 91 anos e fazendo a obra, tá ativo aqui Amém. fazendo a obra. E alguns aí com 30 anos aí falando que tá cansado. Meu filho, levanta e vai fazer a obra. Levanta e vai fazer a obra. Então, Amém. que Deus abençoe. Obrigado. Amém, pastor. Obrigada, Obrigado. pastor. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.